Oi, gente, esse vídeo faz parte de uma série, de um vídeo de correção da lista de exercícios de cinemática que se encontra nesse site e o link também está na descrição. Valeu! Então, pessoal, mais um exercíciozinho da nossa lista de cinemática. Exercício 8. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes, em velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, gente, probleminha clássico que caiu no Enem também, tá? Vive caindo esses probleminhas. Então, oitavo. Então, o probleminha é onde você tem duas trajetórias, né? Então, ele diz, ó, o primeiro trecho são dois trechos. Um primeiro trecho que tem 80 quilômetros e um segundo trecho 60 quilômetros. Diminui aqui. Né? Então, esses são os dois trechos. Aí ele diz para a gente o seguinte: no primeiro trecho, a velocidade permitida é de 80 km por hora. Então, eu vou chamar esse primeiro trecho de 1 e vou chamar de V1, 80 km por hora no primeiro trecho. No segundo trecho, a velocidade permitida, vou chamar de 2, é de 120 km por hora. E aí, supondo que as condições sejam favoráveis, ou seja, nesse primeiro trecho eu vou conseguir andar a 80 km por hora e no segundo trecho eu vou conseguir andar sempre a 120 km por hora, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, gente, é simplesmente calcular o tempo em cada trecho com a equação da velocidade média. Velocidade média é distância sobre tempo. Né? Então, no trecho 1, vai ser V1 é delta S1 sobre delta T1. Então, você tem 80 é igual a delta S, que é 1, que é 80, sobre delta T1. Logo, delta T1 vai ser 80 sobre 80, que vai dar 1 hora. Ou seja, o primeiro trecho eu consigo fazer em 1 hora. Vou fazer a mesma coisa no segundo trecho. Velocidade 2 é delta S2 sobre delta T2. Então eu consigo andar 120 km por hora, uma distância de 60 sobre delta T2. Então, arrumando aqui, delta T2 vai ser 60 sobre 120, né? Então vai ser, na verdade, 1 sobre 2, né? Que você vai simplificar, vai dar 0,5 horas. Então, ele quer o quê? Qual será o tempo total, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Olha, é o tempo total. O tempo total, então, vou chamar de delta T, Tzão aqui, ó, vai ser o tempo que eu levei no primeiro percurso, mais o tempo que leva no segundo percurso. Ou seja, 1 hora mais 0,5, num total de 1,5 horas. Então, que é a letra C de casa. Valeu, gente. Exercício 9 da nossa listinha. Um automóvel passa por uma posição a 10 km de um ponto O, afastando-se dele com velocidade constante de 84 km por hora. Que velocidade deve ter o motociclista que nesse instante passa por O para alcançar o automóvel em 20 minutos? Então vamos visualizar o problema. Então lá, um automóvel passa por uma posição a 10 km de um ponto O, afastando-se dele com velocidade constante de 84 km por hora. Então, velocidade constante, MRU. Que velocidade deve ter o motociclista que nesse instante passa por O? Então, olha só. Então, vamos lá. Vamos botar o ponto O. Tá aqui o ponto O. E aí, o automóvel... Está aqui o automóvel. Nosso automóvel está a 10 km do ponto O.
10 km do ponto O. O automóvel. E aí ele diz que nessa situação, a velocidade do automóvel, eu vou chamar de VA, automóvel, é de 84 km por hora e a velocidade constante, MRU. E aí ele fala, que velocidade deve ter um motociclista que nesse instante aí, ó, passa por O. Então nesse instante aqui, ó, vou chamar aqui o ponto O, tem um motociclista. Vou botar aqui para facilitar, não sei desenhar, mas tem um motociclista aqui que nesse instante está passando por O, com uma velocidade, que eu não sei. Ó, velocidade do motociclista, eu vou chamar de VM. Não sei. Para alcançar o automóvel em 20 minutos. Olha só, gente, um problema novamente de encontro. O Enem adora, Enem vestibular adora o problema de encontro. Com uma outra cara, uma outra roupagem, mas é a mesma coisa, no fundo. Para alcançar o automóvel em 20 minutos, ou seja, ele já está te dizendo que vai ter um encontro do motociclista com o automóvel. E ele já está te dando o tempo do encontro. Olha a diferença. Nos outros problemas, geralmente ele pede o tempo do encontro. Aqui ele já está te dando o tempo do encontro. Mas como é um problema de encontro, o método de resolução é o mesmo. O que representa o encontro? Posições iguais. A posição do motociclista tem que ser igual à posição do automóvel, porque aí eles se encontram. Só que ele já está te dando o tempo do encontro, né? Para encontrar o motociclista, para encontrar o automóvel em 20 minutos. Então o tempo do encontro, ó, vou chamar de tempo do encontro, é 20 minutos. Só que como está em quilômetro por hora e quilômetro, vou passar isso daqui para hora. Fazer uma regra de 3, né? 1 hora, 60 minutos. Quantas horas serão 20 minutos? Regrinha de 3 simples, né? 60x é igual a 20, x é igual a 20 sobre 60, simplifica, dá 1/3 de hora. Então, ó, eu já tenho aqui que o tempo do encontro é 1/3 de hora. Tá aí o tempo do encontro. E eu quero quem? Eu quero a velocidade do automóvel, do motociclista, VM. Bom, se é um problema de encontro, o que eu sei? Que a posição dos dois tem que ser igual. Então, o que eu vou fazer? Vou encontrar a função horária de cada cara. Porque eles estão com movimento uniforme. Então vamos lá. Aquela mesma historinha. Automóvel. S é igual a S0 mais VT, né? Aqui do automóvel, posição inicial do automóvel, velocidade do automóvel vezes o tempo. Bom, posição, agora, em relação a essa situação inicial que está aí, ó. Inicialmente, a posição inicial do automóvel aqui é o 0, ó. Aqui é o meu 0. É 10 km. Então, posição do automóvel é igual a 10 mais a velocidade dele, 84t. Então, está aí a função horária do automóvel. Do motociclista. Então, motociclista. Então você tem S do motociclista é igual à posição inicial do motociclista mais a velocidade do motociclista vezes o tempo. Em relação a essa situação inicial, o motociclista está onde? Está no 0, né? Aqui é 0. Então, ó, esse cara daqui morreu, zerou. Então a posição do motociclista é igual à velocidade do motociclista, que é o que eu quero, vezes o tempo. Então tá aí as funções horárias, tanto do automóvel quanto do motociclista. E no momento do encontro, que eles vão se encontrar, que eu sei inclusive o tempo que eles vão levar para se encontrar, que é 1/3 de hora, no encontro, nós temos então que a posição do motociclista tem de ser igual à posição do automóvel. E vamos substituir esses caras. O motociclista está aqui, ó, VM vezes o tempo é igual à posição do automóvel, 10 mais 84t. Só que isso daí é o encontro. Então, na verdade, esse t aqui, ó, já é o tempo do encontro, que o problema me deu. Ó, chamar de tempo do encontro. Porque nos problemas anteriores a gente tinha que encontrar o tempo do encontro. Só que agora ele já me deu. E aí agora é só substituir, ó. O tempo do encontro é 1/3. Então vai ficar, ó, velocidade do motociclista
vezes 1/3, que é o tempo do encontro, é igual a 10 mais 84 vezes o tempo do encontro, que é 1/3. Vou passar para cá. Então vamos lá. Então, ó, resolvendo isso daí, vai ficar o quê? Ó? Tirar o MMC, então vai ficar, ó, velocidade do motociclista sobre 3 é igual, ó, tirando o MMC, vai ficar do outro lado ali, né? Aqui vai ser por 3, ó. Quando eu tirar o MMC aqui é 3, né? E aqui é 1. Então, você vai ter ali 30 mais 84 sobre 3, que é o MMC. E aí você vai ter aqui, ó, 3 de um lado, 3 do outro, matou aqui, e simplesmente a velocidade do motociclista vai ser 30 mais 84, dá 114 km por hora. Então tá aí a velocidade do motociclista, não é múltipla escolha, 114 km por hora. Beleza? Valeu! Então vamos lá, gente, mais um probleminha aí da nossa listinha de cinemática, o último problema, problema 10. Então, vamos lá. Uma supermosca persegue um automóvel de comprimento 3 metros. A velocidade da supermosca é o dobro da do automóvel. Calcular em metros o deslocamento da mosca ao ultrapassar totalmente o automóvel. Então vamos lá, olha só. Vamos pegar os dados primeiro. Uma supermosca, né? Persegue um automóvel de comprimento 3 metros. Então vamos colocar aqui meu automóvel. A velocidade da supermosca é o dobro da do automóvel. Então, olha só, vou chamar aqui velocidade do automóvel e a velocidade da mosca. E ele diz que a velocidade da mosca é o dobro da velocidade do automóvel. Isso é o dado do problema. É uma supermosca. Calcular em metros o deslocamento da mosca ao ultrapassar totalmente o automóvel. Então, olha só. Eu quero a distância percorrida pela mosca ao ultrapassar o automóvel. O que acontece? Cadê o caneta? Você tem a mosca aqui, ó. Vou botar isso aqui a mosca. Ela tem uma velocidade, né? Que eu chamei de Vm. E o automóvel tem uma velocidade VA. Isso lembra um pouco aqueles problemas de o carro vai ultrapassar uma ponte, ultrapassar um túnel. Ali é mais fácil de se entender porque o túnel ou a ponte estão parados. Então, praticamente, eu posso considerar aquilo parado e o percurso, o comprimento total percorrido vai ser a soma das coisas, né? A soma do tamanho do carro, né? Ou do trem, mais o tamanho do túnel ou da ponte, e isso daí você consegue fazer o probleminha. Só que o que acontece? Os dois estão em movimento. Tanto o carro quanto a mosca. Então, a mosca não vai percorrer 3 metros. Né? Porque quando o carro está em movimento, ela também está em movimento. Então ela está andando, o carro também está andando. E isso faz diferença. Se ele tivesse parado, é uma coisa. Tudo bem, ela ia percorrer 3 metros, mas ele está em movimento. Então, um tipo de problema é que eu tenho que considerar trabalhar com velocidade relativa. A velocidade que um vê o outro. Que aí fica muito mais fácil trabalhar. Então, só que a fórmula é a mesma. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Só que eu vou ter que entender essa velocidade igual a distância sobre tempo como aqui sendo a velocidade relativa. E aí, quando você trabalha com velocidade relativa, você vai colocar um cara como sendo a referência. Entendeu? Então, no caso, vai ser a mosca, né? Que é a mosca que vai percorrer essa distância. Então, eu coloco ela como referência. Como que ela consegue ver o movimento do carro? Porque ela também tem velocidade. Lembra de velocidade relativa? Se você vem em sentido contrário, se você se choca em sentido contrário, parece que a porrada é maior. A velocidade é maior. Porque se vocês estão em sentidos contrários, você tem a sua velocidade, mas a velocidade do cara que está vindo em sentido contrário. Então o choque é maior, é mais intenso. Isso porque a velocidade relativa é maior. Ou seja, eu
correndo no sentido contrário do cara, eu vejo ele com uma velocidade que é a soma. É a minha velocidade mais a dele. Então lembra, velocidade relativa, sentidos opostos, sejam se encontrando ou se afastando, a velocidade relativa é a soma das velocidades, se você estiver em sentidos opostos. Mas no mesmo sentido, é a subtração das velocidades. É a velocidade maior menos a menor. E aqui, ó, tanto a mosca quanto o carro estão no mesmo sentido. Então a velocidade relativa é a subtração das velocidades. No caso, a velocidade da mosca, que é maior, menos a velocidade do automóvel. Então, como que a mosca vê o automóvel? É essa a questão em relação à velocidade. Então, quando você for calcular aqui a velocidade relativa, vai ser o quê? A velocidade da mosca, que é a maior, menos a velocidade do automóvel. Lembra? Mesmo sentido, subtrai as velocidades. A maior menos a menor, tá? A velocidade relativa. Então, ó, você vê que a velocidade relativa, quando você é a da mosca, que é 2VA, menos a do automóvel, então você tem que a velocidade relativa é VA. E aí agora eu vou jogar na fórmula ali. E aí eu vou saber justamente a distância percorrida. Né? Porque, ó, o que ela está vendo? Eu estou do ponto de vista dela. Então ela está vendo a velocidade sendo VA, e como é do ponto de vista dela, ela tem 3 metros para percorrer. Porque é a velocidade relativa. Né? Então, na verdade, é do ponto de vista dela, ela tem 3 metros para percorrer. Então, quando eu for calcular essa expressão aqui, ó, velocidade relativa vai ser o VA igual a distância, que é 3, que é o que ela vai ver aqui, porque ela está na velocidade relativa, sobre o tempo. Então, tem o tempo que ela vai percorrer esses 3 metros, ou seja, o tempo da ultrapassagem. Então, o tempo vai ser, ó, 3 sobre VA. Então, esse é o tempo que ela vai levar para percorrer esses 3 metros, que na verdade vai ser a ultrapassagem do automóvel. Agora eu quero a distância que ela vai percorrer. Agora sim. Agora eu vou trabalhar com a velocidade, distância sobre tempo, especificamente para a mosca. Agora sim, ó. Então eu venho aqui, ó, somente para a mosca. Para a mosca eu tenho o quê? A velocidade da mosca é igual a ΔS, a distância percorrida por ela, sobre ΔT. E aqui, ó, a distância percorrida pela mosca. Chama de Mzão. Então vamos lá, vamos substituir os valores. Quanto vale a velocidade da mosca? 2VA. 2VA é igual a distância percorrida pela mosca, que é o que eu quero, sobre o tempo que ela levou para percorrer para ultrapassar. Que a gente calculou aqui, ó, 3 sobre VA. Vou até colocar em 3 sobre VA. Aí a distância percorrida, ó, esse cara aqui está dividindo, vai passar aqui multiplicando. Então eu vou ter o seguinte, ó, a distância percorrida pela mosca vai ser, ó, 2VA vezes, né, esse cara aqui passou multiplicando, ó, 3 sobre VA. Posso simplificar VA com VA. 2 vezes 3, 6. Então, a distância percorrida pela mosca, 6 metros. Então, tá aí, gente. Finalizando nossa listinha de cinemática. E logo, logo teremos outras listas, dinâmica, eletricidade e assim por diante. Beijo.